fala um trem e faz um gesto assim, ó. E faz isso aqui, ó. Meu amigo, nessa hora eu falei, teria uma ideia de como foi o dia de hoje. Foram 138 quilômetros. Eu comi durante o pedal 11 bananas. Tomei 6 litros de líquidos. Isso foram 4,5 litros de água. E aí 2 Gatorades, uma Coca-Cola. Eu comi um saco de pão de forma com pasta de amendoim. Foi meio pote de pasta de amendoim. Então assim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do meu consumo de calorias aí. Investe um pouquinho mais no seu equipamento por segurança, pra você conseguir desfrutar mesmo a viagem, sabe? Porque... Bom dia, galera. São 7h50. Trazer um pouquinho para sair. Acordei com as pernas duras. E aí fui prolongando o sono. E aí na hora de sair, o rapaz, dono ali, me chamou ainda para tomar um cafezinho, cruzear um pouco. Aí não aguentei, né? Vambora. Que hoje o dia são 140 quilômetros. Vocês estão vendo aí o trânsito da rodovia. Metade do dia vai ser com esse trânsito. Um caminhão demais. É tudo plano hoje. Vai subir 300 metros, 400. Então vamos aproveitar que até às 10, 11 o calorão vem. Vamos ver se a gente consegue render bem. Então, é isso aí. Terceiro dia. Fazer 700 quilômetros em uma semana. Hoje é o terceiro dia. Hoje vai ser o dia mais longo. E eu já venho de muitos dias pedalando. Desde Baritiara, desde sexta-feira passada. Let's go! Vamos que vamos! Chegando aqui no Burro, gente! Bom, gente, aqui no Burro eu vou sair da que eles chamam de Rota do Sol, que eu acho que é onde está essa caminhãozada toda. Essa rota vai até Santa Marta, direto, sobe reto no mapa. E eu vou para a esquerda, no box, direto para Cartagena. Vamos ver como que vai ficar o tráfego aí, daí para frente, se vai ter stand de caminhão. Eu não posso perder a entrada aqui. Mas é isso aí. Aí acho que é a Rota Dourada que eu vou fazer. Aqui é a Rota do Sol e Rota Dourada. Vou caçar. Não tinha uma plaquinha, não tinha nada. E aí tem esse trecho de terra e ali começa. O bom é, nenhum caminhão veio pra cá. 117, Montpó, gente. Vambora. Olha que beleza. Tem caminhão. E agora eu vou comer mais um pãozinho, pasta de amendoim. Bateu 1 horinha já. 1 horinha e 22 quilômetros. Se seguir nessa média, se falta 110, falta mais 5 horas. Vamos ver aí, né? Bora! Olha que delícia de rodovia, gente. Tem ninguém. Cheio de plantinha. Nossa, vai ser bom. Eu tô nesse momento com quase 2 horas de pedal. 43 quilômetros, estamos rendendo bem. E aí eu vou contar uma história pra vocês aí. Tomara que saia bom o áudio no vídeo. O que rolou? Tava pedalando aqui e me falaram, olha, região é tranquila, mas nunca se sabe, né? E aí um rapaz chegou de moto do meu lado. E aí eu já olhei, a primeira coisa que eu tô fazendo é cumprimentar, né? Pra já quebrar aquele gelo. Aí ele começou a conversar, né? Aí eu falei, beleza, né? E eu morrendo de medo na hora que ele chegou do lado e não acelerou, né? Por mais que a situação que aconteceu comigo tem quase 2 meses. E, bom, eu já tô bem mais tranquilo, assim, nem compara, né? Chegou uma moto do seu lado e diminui, começa a te olhar, você fica preocupado, né? Aí começamos a conversar, né? De repente ele fala um trem e faz um gesto assim, ó. E faz isso aqui, ó. Meu amigo, nessa hora eu falei, olha só, do cartão. Iguana, sei lá, gigantesca. Bom, o que rolou, né? Eu falei, pronto. Falei, é agora, rapaz. Vai sacar a arma. Aí eu vi o bretelle dele. Ele, acabei de pedalar 100 km com a minha esposa aqui. Chegamos.
Vim aqui deixar minha filha no serviço, tô voltando pra casa. E começou a conversar. Aí eu percebi que eu tava em casa, né? Não, até babei. Pausa pra filmar a cultura local, ó. Senhorinha, duas senhoras, levando balde, sacola, leva tudo aqui. A moto é o caminhão deles. Enfim, gente. Aí fomos conversando e eu não queria parar, né? O dia ia ser longo. Falei pra ele que ia ter Mompox. Para vocês terem uma ideia, nesse momento ainda falta 92 quilômetros. Foram quase 45. E aí ele falou, não, vamos parar ali na frente. Paga um café, não sei o que. Aí eu fiquei tipo, putz, isso aí vai virar meia horinha, calorão. Aí ele conversou mais um pouco, falou, não, eu te pago Gatorade. Aí eu falei, então vamos. Então vamos parar. Paramos ali, tomamos um Gatorade, proseamos. E é isso, gente. Bom demais. Aí, aquela coisa, né? Aquela coisa, né? Me mostrou foto da esposa, foto da família, foto do grupo do pedal, gravou vídeo, mandou pros amigos. E é isso, gente. Fiquei uns minutinhos ali, dei uma descansada, tomei um Gatorade gelado, fiz mais uma amizade. Oh, bom demais, filho, bom demais. Colômbia é sensacional. E aí, ó, a paisagem. Buenas! Olha pra lá, que legal. Bonito demais, gente, bonito demais. Essa área aqui parece que alaga tudo, né? Enfim, gente, mais um dia, hospitalidade colombiana, todo mundo pedalando. Nós estamos num lugar infernal de quente, no meio do continente aí, do continente não, do país. E o povo pedala, filho. Rapaz já fez 100 quilômetros hoje num grupo. E ele vive numa cidade minúscula ali na frente. No Brasil, você acha esse tandinho pedalando de manhã, tem que estar numa cidade grande demais. Não sei aí na sua cidade, né? Tomara que eu esteja errado. Mas é isso aí. Bora girar. O dia vai só esquentando. Para uma região bem alagada. Vou fazer umas imagens de drone ali. Vamos ver o que sai. Bem diferente a região. No mapa fala que era para ter água tudo aqui, mas ali na frente até tem. E do lado esquerdo. Então, tô esperando uma brechinha aqui onde eu vejo os dois. Olha aí, gente, não é o Rio Magdalena, o tamanho do bicho. Você tá doido? Nossa Senhora. E assim a gente vai chegando no fim da Colômbia. Rio Magdalena aí. A gente viu ele lá no Estreito de Magdalena, lá perto de San Agustín. E olha o tamanho que ele já virou. Esse é o principal rio da Colômbia aí, gente. E a gente veio nele de cabo a rabo, como se diz lá em Minas Gerais. E estamos cruzando um dos braços do rio, ó. Chegando em El Banco. Bom, turma, são meio-dia. Eu ia parar para almoçar, mas eu resolvi continuar, porque já está muito quente. Se eu ficar parado uma hora a mais, vai ser duro. Comi mais uns pães com pasta de amendoim e coque banana. Vambora. Tô na metade do caminho. Acabou de passar uma plaquinha ali que Mompox é 69 quilômetros e eu andei 70. Então vamos ver o que acontece. Mais 3 horinhas aí, pelo menos. Mas pelo menos por uma hora a mais com essas comidas aqui eu chego. Mais uma hora e meia. Bora. Aí, gente. As motinhas tem tudo 3, 4 pessoas. Passei na porta de uma escola agora. Bem na hora da saída, ó. É 4 negros na moto. E umas criancinhas pilotando. E aí, foi bom que uma menininha, ele mais 2 amiguinhos. Os 3 na moto. Pararam assim, ficaram do meu lado. Conversaram, começaram a cantar. Se se foi, se se foi. Engraçado. Olha lá, gente. Tem gente demais nas motos. E aí, ficamos conversando. Eles perguntando as coisas e o pedalando. Eles, nossa, mas você tá rápido. Falei, tem que ser, né? Eu tô a 26 por hora agora.
Cara, foi muito fofo a cena. Mas criança ainda por cima aqui no YouTube é mais delicada ainda. Mas foi engraçado, assim. Encheu o meu dia de energia, ó. Prepara pro bonde. E tipo assim, não é os pais buscando. É as crianças que foram de moto mesmo. E criancinha dando tchau. Cara, que momentinho gostoso, assim. Esse é daqueles pra guardar na memória mesmo. Pô, fofo demais. Os menininhos cantando, cara. Se se foi, se se foi. Muito bom, muito bom. Esse aqui tá numa corrida particular comigo. 1 da tarde, 93 km, 4 horas e 20 pedal, quinta banana. Falta um pãozinho para acabar o meu saco de pão de forma. E a água, eu tô acabando o 4º litro de água já. Bom, gente, mais uns 100 km. Faltam 40. Peguei uma aguinha aqui na polícia. Bora seguir. Bom, turma, tô comendo meu último pãozinho. Comprei aqui mais 3 bananas. Então hoje a gente vai totalizar um total de 8 bananas. Mais as 4 café da manhã. 2 bananas. Tipo um Gatorade. E um iogurte. Tem vontade, açúcar, proteína. E esse vai ser o meu almoço. Bora que tá chegando. Tamo aí, cruzando o rio de novo, gente. Olha o tamanho dele. Vou conferir se é o Magdalena pra vocês. Vambora! Uhul! Olha o tanto de árvore, gente, que eles deixaram pra trás. Vou dar uma sombrinha, né? 122 quilômetros, mais uma banana. 3h24 da tarde. E essas são as primeiras casas de Mompox. 136 quilômetros até aqui. 6 horas e 20 pedal. Estatísticas aí. E é isso, chegamos a Mompox. Bom, gente, a cidadezinha é linda, mas os hotéis estão uma fortuna. Aí, ó. Fofíssimo, e ali tá o rio. Mas eu fui em 2 hotéis. O mais barato foi R$200. Vamos procurar mais. Gente, que cidadezinha bonita, viu? Olha só, que delícia. Vamos ver se eu acho um lugar que não vai ser o olho da cara. Ai, ai. Bom, galera, cheguei aqui em Mompox. 138 km pedalados. Já estou instalado no meu hostel aqui, Casa del Viajero. A partezinha tá ali, tomei meu banho, tô num quarto compartilhado. Cheguei aqui, tem outros 2 cicloviajantes também. E aí eu já vou deixar uma coisa que eu sempre falo assim, gente. O pessoal fala, você pode viajar com qualquer bicicleta dá para viajar. Dá, mas eu falo muito da questão de confiabilidade. Eles começaram a viajar tem uma semana, compraram em Cartagena 2 bicicletas bem simples, essas meio que de supermercado. E o rapaz na descida foi frear, o trem não freou direito e passou reto, se estrupiou todo, tá super machucado, o cara já tá aqui tem uns 5 dias, teve que ir pro hospital, tá cheio de ponto, porque comprou um equipamento muito simples e ele falhou numa hora de necessidade. Então eu sempre falo, gente, dá para viajar com qualquer bicicleta, vi gente viajando com tudo, mas é uma questão de confiança, né? A menina vai fazer só um mês de viagem, então tudo bem, né? Ele quer fazer 6 meses, já tava aqui arrumando marcha, não sei o que, o câmbio já desregulado. Eu fiquei, nossa, cara, é o tipo de coisa assim que eu falo, cara, se você puder,
investe um pouquinho mais no seu equipamento por segurança, pra você conseguir desfrutar mesmo a viagem, sabe? Porque, nossa, imagina esse perrengue todo dia, eu nem imagino, gente. Eu fiz um investimento super grande na minha bicicleta e não me arrependo, sabe? Eu acho que se você puder trabalhar um pouquinho mais e comprar uma bicicleta, uns equipamentos melhores, faça isso que depois você vai agradecer, viu, gente? Bom, e assim, vamos dar um rolezinho em Mompox, vou pôr uma camiseta, tá muito quente, já são 5h10 da tarde, mas assim, quente. Eu tô com fome, então vamos dar um rolezinho aí e conhecer a cidade. Vocês vão vendo aqui Mompox, do meu lado, casinha bonitinha, parquezinho, ó. E aí já eu vou passar aqui, que tem uma turminha ali, eu vou passar aqui e trago os dados pro dia de hoje. E se liga, a gente tá do lado do rio, então aqui eu tô caminhando na orla do rio, bem parecido ali com Iquitos, com aquelas cidades daquela região. E olha aí a arquitetura maravilhosa, lindo demais. Ali a veiarada jogando carteado. Cara, eu lembrei muito de Iquitos e lá eu conheci um rapaz que fazia fotos assim, ele adorava esses momentos comuns do dia a dia. Sacava a câmera assim, tirava na cara dura assim. Pô, lembrei dele aí. E aí, ó. É que você não sabe pra onde olhar, né? Rio, tem um mendigo ali. Mas olha só, momentozinho lindo pra tirar umas fotos. Ó o fim de tarde, ó. Bom, gente, vou aproveitar aqui essa paisagem incrível. Só para vocês terem uma ideia de como foi o dia de hoje, foram 138 quilômetros. Eu comi durante o pedal 11 bananas, tomei 6 litros de líquidos, isso foram 4,5 litros de água e aí 2 Gatorades, uma Coca-Cola. Eu comi um saco de pão de forma com pasta de amendoim, foi meio pote de pasta de amendoim. Então assim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do meu consumo de calorias aí. Eu como bastante, o tempo todo, e o dia estava super quente. Hoje eu não parei para almoçar, diferente do que eu sempre faço. Queria chegar aqui o quanto antes pelo calor. E essa foi a minha escolha, e eu estava o tempo todo comendo e bebendo muito líquido. Ali, ó, gente, tem um fotógrafo aí, tem que seguir o que ele tá fazendo. Se ele veio aqui tirar a foto desse ângulo aqui, eu vou copiar. Bom, gente, aqui fala um pouco sim da história, ó. Primeira igreja construída, foi repassada, e é isso aí. Curti o fim de tarde aqui na orla, vou continuar caminhando aí, ver até onde isso vai. Santa Cruz de Mompox é uma das joias coloniais mais bem preservadas da Colômbia. Localizada às margens do rio Magdalena, essa cidade foi fundada em 1540 pelos espanhóis e durante séculos teve um papel fundamental como centro comercial e portuário, já que o rio era a principal rota de transporte no país. Caminhar por suas ruas de pedra é como voltar no tempo. As igrejas imponentes, casarões coloniais e varandas de ferro trabalhado mostram a riqueza da época em que Mompox prosperava com o comércio de ouro e prata. Inclusive, a cidade é famosa até hoje pela ourivesaria filigrana, uma técnica artesanal em fios de ouro e prata passada de geração em geração. Gente, o centro histórico é gigante, olha aqui. Nossa senhora, que lugar lindo! Acabou de acontecer um trem muito engraçado, assim, já aconteceu algumas vezes. Eu faço muita força alguns dias, assim, pedalo demais e tal, aí na hora que eu paro, o corpo parece que tá se movendo, ele espera tá se movendo, assim, sabe? Eu não sei explicar, não sei se vocês já sentiram isso, mas eu paro assim, ó, o corpo sente que o mundo tá aí pra frente, sabe? Que eu passei de quase 7 horas, muito tempo, assim, vendo as coisas passar, e ainda tô aqui do lado do rio, que tá passando, e aí meu corpo não entende nada. E agora estamos aqui na praça principal de Mompox. Como vocês podem ver, tem 1 bilhão de bares, umas construções incríveis. Eu acho que assim, nada poderia ter me preparado para isso aqui. Que surpresa! E muita gente falou, lá é bonito e tal. Eu falei, mais um daqueles bonitos, né? Meus amigos, essa aqui tá sendo campeã, viu? Em 1995, a cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, não só pela sua arquitetura, mas também pela forte identidade cultural. Ela é conhecida por procissões da Semana Santa, que atraem visitantes de todo o país, e pela atmosfera tranquila, longe do ritmo acelerado das grandes cidades.
E ali, ó, gente, um casalzinho de belga. Começaram a viajar. Tem uma semana que eles estão pedalando, velho. Também estão lá no hostel, né? Eu mostrei lá mais cedo. Uma semana, gente. Uma semana pedalando. Tem um caminho longo pela frente. A menina vai pedalar só um mês. E ele tem mais uns 4 aí, mas, pô, eu fico empolgadaço, sabe? Quero, nossa, compartilhar tanto com esse povo. Ai, que trem bom. Gajar. E por fim, ela foi uma cidade importante para a independência da Colômbia em 1810, sendo uma das primeiras a declarar apoio à causa revolucionária. Tanto é que Simão Bolívar disse certa vez: se a liberdade de minha pátria me é devida, devo-a a Mompox. É isso, gente, para todos os lados, tá maravilhoso. Eu vou caçar alguma coisa de comer, não vai ser esses da orla aqui, né, porque a gente sabe que custa caro. Vamos achar uma coisa bem local aqui. Come umas arepas aí. Nada tá me apetitando e eu tô numa fome.